Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Aqui quem fala é a Inianga. Vamos falar de uma figura controversa, uma figura esquisita. Pelo menos ele se achava. Eu não acho nada, mas ele se achava esquisito, né? Que criou uma igreja, a primeira igreja satânica do mundo. Anton LaVey. Anton LaVey, ele fez uma autobiografia, né? Cheia de mentiras, né? Porque Lawrence Wright, da revista Rolling Stones, que o entrevistou, inclusive, foi atrás dessas informações dentro da biografia dele. E tinha muita mentira ali. Muito, mas muita mentira, né? Mas ele criou um personagem, né? Um personagem que começou, na verdade, a ser fomentado, né? Eu não sei se nessa época ele tinha essa noção, mas depois sim, né? Começou a ser fomentado entre a década de 40 e 50. Ele teve problemas com a justiça, né? Então ele precisou fugir, mas ele não fugiu para outro país, não. Ele ficou fugitivo dentro do próprio, né? Só que ele integrou circos, né? Principalmente um circo, e foi profissional, né? Braçal ali no circo, né? E o circo nessa época, nos Estados Unidos, nessa época não, muito antes até, era bastante esquisito, inclusive, né? O americano, ele é um povo estranho. Ele gosta de coisas esquisitas, porque ele é esquisito, é o povo, tá? É um povo, assim, que vive dentro de padrões, criou, né, o sonho americano, que talvez nem eles próprios acreditem. Então, eles curtem, sabe? Essas bizarrices, né? É um povo bastante recalcado, na verdade, né? Onde externamente ele não consegue, né? Ele se adequa a padrões externos, mas internamente, né? Ele pega os monstrinhos dele ali e tenta aprisionar. Ninguém aprisiona as sombras, já falei isso, né? E então viram umas coisas meio perturbadoras, né? Enfim. E como ele se achava bastante esquisito, ele se achava, não sei se ele é, mas, né, não faço esse juízo de valor, mas ele se achava dentro da época e da cultura, né, que talvez hoje não, ele se adequasse bem, ele até comenta isso na entrevista. E ele começou a estudar, né, o ocultismo, ele se interessou pelo ocultismo de uma forma mais filosófica, né, porque acho que ele encontrou ressonância, né, naquilo que ele pensava sobre a própria cultura, sobre a própria sociedade. Porque o que aconteceu? Ele era um excelente músico, tá? Ele era, né? Isso ninguém tira dele, ele era um artista, tá? Muito criativo. E ele começou a reparar, por exemplo, ele tocava, ele era pago para tocar, então ele tocava em festas, tocava em igrejas, né? E também tocava na noite, em bordéis e cabarés, etc, né? Era necessário isso. E ele começou a reparar que as pessoas que iam nas igrejas, né, na qual ele tocava, também iam nos bordéis. Poxa, mas que hipocrisia, né? E ele não gostava disso, ele não aceitava. Olha, ninguém pode tirar isso dele, tá? Ele era um revoltado, tá? Ele era um revoltado, com razão, né? Só que ele começou a perceber que existiam movimentos contra a cultura, tá? Movimentos pop da época, final de 50, principalmente, né? Início de 60, que foi aí que surgiu o movimento hippie, né? Um movimento contra a guerra do Vietnã,
um movimento contra a Guerra da Coreia, né? Um questionamento social, né? Que chegou assim, né? É isso que eu falei, né? 880, né? Ou é muito, né? Conservador ou é despirocado, né? O americano tem isso, né? Não sabe, não tem meio termo aí. E eu dei uma despirocada mesmo, né? Na época. Ele falou, poxa, né? Tá cheio de esquisito. Então, já que eu sou esquisito, eu vou entrar na onda dos esquisitos, né? E deu super certo, né? Ele montou a primeira igreja satânica, sendo que na concepção dele, Satã, sim, ele tinha esse lado opositor, mas opositor dos cristãos. Não é Satã, né, dos judeus, dos hebreus, na verdade, porque eram judeus, dos hebreus lá antes do primeiro templo, né, que tinha Satã como opositor criado por Deus, né, como se fosse uma deidade, um anjo, né, um anjo, que tinha uma função muito específica, né, não, era Satã opositor dos cristãos, entende? E ele criou uma instituição para se opor aos cristãos, né? Para se opor àquela sociedade que ele entendia como perversa, porque também foram perversos com ele, né? Então ele partiu dessa premissa. Só que, né, primeiro, ele só se opôs aos cristãos. Segundo, ele criou uma instituição baseada nos mesmos moldes cristãos, né? Então, até que ponto isso é se opor, certo? Como ele tinha dons, né? Ele tinha um dom da comunicação, ele era artista, né? Ele entrou no hype, como é chamado hoje, né? Começou a aparecer na televisão, todo caricatura. É muito engraçado ver isso, né? Um chifrinho de diabo, né? Com uma roupa de lycra, né? Vermelha. É caricatura mesmo, né? Meio engraçado até. Só que ele conquistou, né, um público. Ele conquistou um público, que é justamente esse público da contracultura, tá? Ele era um ocultista prático? Não. Ele era um filósofo, né? Ele era um filósofo, né? Eu não vou tirar esse mérito dele, né? Filósofo que hypou, né? Como muitos hoje hypam. Não é diferente, né? Como hoje muitos criam caricaturas. Só que criar caricaturas gera incredibilidade, na minha opinião, né? Você se torna um produto, talvez, na verdade, ele criou um produto, sim, né? Porque o americano cria produtos, tá? O grande marketing do mundo. Foram eles que criaram o marketing, inclusive, né? Então, ele criou um produto, né? Um produto na qual, talvez, como um músico, ele não tivesse a mesma capacidade de se enriquecer, tá? E ele viu essa oportunidade, ok? É errado? Depende, né? De uma certa forma, quando você está indo pelo lado só crítico, né? Da revolta, da revolução, é interessante, né? Eu acho ele uma figura interessante. Mas, a partir do momento que você transforma isso em religião, né? E é um produto, né? Ele foge, de fato, ou melhor, ele se adequa a tudo que ele era contra. Então, ele é igual, tá? É o que eu falo para as pessoas, né? Às vezes as pessoas falam, não, mas os demônios... Eu falo assim, se os demônios foram criados pelos judeus e pelos cristãos, né, que veio depois, né, você, na verdade, está alimentando a mesma história, né, a mesma coisa, né, você não deixa de ser igual, né, ou de ter a sua contraparte, porque é uma contraparte de algo que
de repente você fala, não, eu não acredito. Então, peraí, então se você não acredita no contexto todo, certo? Você questiona o contexto todo, né? Não só uma parte que te é conveniente, né? E foi isso que ele fez, né? Não é também diferente do que as pessoas fazem hoje de criar estereótipos, né? De criar produtos. Tem pessoas aí, eu posso classificar Lavey como um grande ocultista, né? Eu tenho, por exemplo, minhas críticas com o Aleister Crowley, mas ele foi a fundo, né? Dentro daquilo que ele aguentou, ele foi a fundo, né? Ele tinha as taras dele, aproveitou inclusive, mas em um dado momento eu vou falar sobre ele, né? Então, não é igual, né? É o que eu falei, eu tenho minhas críticas com Crowley, mas o cara realmente, ele falou, bom, já que eu vou fazer, eu vou mergulhar de cabeça e oxalá, seja lá o que acontecer, né? Não, lá vem não, né? Ele não fez nada disso, entenderam? Nada, absolutamente nada, né? Então ele era um filósofo, né? A gente fala que tem dois tipos de ocultista. Tem o ocultista prático, aquele que paga para ver, né? E tem o ocultista de sofá, aquele que só lê, não é? E nós temos isso hoje facilmente identificável, né? Tem pessoas que não fazem nada, não sabem nada, estão hypando aí, né? Hypando, né? Na internet, enganando pessoas, né? Eu acho que Lavey, na verdade, sim, ele enganou muita gente, mas ele também tinha as suas premissas, tá? Ele tinha, assim, algumas coisas que sim, que o moveram para aquilo. É que ele viu uma oportunidade, né? Então ele alimentou isso, tá? Ele alimentou isso, né? Acho que é igual político, né? Ideológico, aquele que começa na política, né? Ele começa bem, realmente ele tem um ideal, ele compra um ideal, né, na vida, só que com o passar do tempo ele se corrompe, entenderam? Então, é uma figura esquisitinha assim, né? Uma história interessante, uma figura, um personagem, né, que ainda assim popula a mente das pessoas. Ele ainda está, de uma certa forma, presente, não é? Mas vale a pena a gente prestar atenção, né, nessas coisas, tá bom? Um beijo da Ilianga para vocês. Tchau, tchau.